Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou continuar agora falando sobre a lei de execução penal. Lei de execução penal. Na, na última aula eu pulei esse artigo 27. A gente falou sobre a definição de egresso, quem é egresso e a concessão de alojamento e alimentação dele pelo prazo de 2 meses, mais 2 meses, comprovado a não obtenção de emprego declarado pelo assistente social. Eu pulei isso daqui, ó. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho. Logo, a assistência social, ela sabe da necessidade dele de obter emprego e não está conseguindo. Por isso que ela que vai ser a responsável por fazer a declaração, mandar para o juizado para a obtenção de alojamento e alimentação. Beleza? Vamos falar do trabalho agora. O trabalho foi a questão que caiu na minha prova, foi uma das 5 questões que caiu na minha prova e eu lembro, as outras eu não lembro, mas as do trabalho eu lembro que foi umas que caiu. Por isso que eu digo que tudo na NEP é importante, mas existem pontos mais relevantes que outros e o trabalho é um desses, tá? Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá a finalidade educativa e produtiva. Parágrafo primeiro. Aplicam-se às organização, o método de trabalho, as precauções relativas à segurança e à higiene. Segundo, o trabalho do preso não está sujeito a CLT. Foi o que eu falei. O trabalho do condenado do internado dentro do estabelecimento penal não está linkado à CLT, tá bom? Porque existem leis do trabalho que é impossível você aplicar para uma pessoa que está condenada à pena privativa de liberdade, tá bom? Tendo isso, sabendo que não está linkado com a CLT, tenham isso em mente que o resto vai ficar um pouco mais fácil. Por exemplo, artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante tabela prévia, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Tem que saber isso aqui. É muito fácil, tá? Não está linkado a CLT, mas usa CLT como base. Você tem o salário mínimo, o trabalho do preso nunca é inferior a 3/4 do salário mínimo. Quer dizer, vamos supor que o salário mínimo atualmente é R$ 1.500 em ponta, que é o cravado. O preso pode receber 2.000? Pode. Ele pode receber 1.000? Não, porque é inferior a 3/4 do salário mínimo, beleza? Nunca inferior a 3/4 do salário mínimo. O produto da remuneração do trabalho deverá atender a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. A indenização dos danos causados pelo crime só vai ser reparado se for determinado judicialmente e não reparado por outros meios. Que meios são esses? Não fazemos a menor ideia. A lei não especifica. Mas o preso aí não vai chegar a ter o pecúlio dele e esse dinheiro vai reparar os danos do crime sem a determinação do juiz. Esse pecúlio dele vai ser para assistência à família dele, pequenas despesas pessoais que ele tem dentro do estabelecimento penal e vai ressarcir ao Estado das despesas realizadas com a manutenção dele e proporção a ser fixada em juízo, fixada sem prejuízo da destinação prevista nas leis anteriores. Isso aqui deixa implícito que é o seguinte: isso daqui vai ser prioridade e isso daqui não é a prioridade. A prioridade é isso daqui. Se caso atender isso aqui tudo e ainda sobrar um restante, aí ele vai ressarcir o Estado da manutenção dele, beleza?
Parágrafo 2º. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Fez o que tem que fazer aqui com o dinheiro dele. Ainda sobrou R$ 200. Esses R$ 200 vai ser depositado numa caderneta de poupança na própria unidade prisional, que esse dinheiro dele guardado chama-se pecúlio, que vai ser entregue para ele quando ele sair de liberdade. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Se o cara foi condenado em prestação de serviço à comunidade, vai lá ter que trabalhar 6 horas semanais e ele for remunerado, não é uma sanção disciplinar, não é uma pena. É mais um trabalho que ele arrumou, judicialmente, o que não pode ser. Ele tem que trabalhar para prestar serviço e não pode ser remunerado, beleza? Tenham isso aqui em mente. Serviço à comunidade não é remunerado. O trabalho interno do preso dentro do estabelecimento penal. Vamos lá. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Por que que ele foi claro sobre o preso provisório não é obrigado ao trabalho e só poderá ser executado no interior do estabelecimento? Por que disso? O cara que já está condenado à pena privativa de liberdade, ele já tem uma condenação e ele vai trabalhar na penitenciária, por exemplo. Existem muitas penitenciárias no estado, no estado aqui de São Paulo, nos outros estados, que tem, por exemplo, plantações, trabalho de manutenção da unidade, é, oficinas de serralheria, essas coisas, para fazer a própria manutenção da unidade. Então, o cara que tá na penitenciária, que ele tá cumprindo cadeia, ele é obrigado ao trabalho, na medida das suas aptidões, claro. Ele já tem a condenação dele, o regime fechado ou semiaberto, ele vai trabalhar, beleza? O preso provisório que chega no CDP, no Centro de Detenção Provisória, ele não tem a sua condenação, ele não é obrigado ao trabalho. Ele pode trabalhar? Pode. Ele pede lá para os diretores, fala assim, "Ó, eu sou mestre de obra, sou pintor, sou eletricista. Esse tipo de demanda nas unidades é muito valorizado porque é o que precisa mais. Esses caras, eles podem trabalhar, vai ver o perfil dele, vai conversar com ele, vai conversar com as direções, tudo. Esse cara, ele pode trabalhar na unidade. No centro de detenção provisória, o preso que não for condenado, mas somente no interior do estabelecimento. Por que que ele foi claro quanto a isso? Porque aqui em cima você tem o preço de regime aberto, de regime semiaberto e aberto. Eles podem sair para trabalhar durante o dia e volta para a cadeia no final do expediente de trabalho. Esse daqui não. É trabalho dentro da unidade prisional. Esse trabalho que ele faz, mesmo como sendo preso provisório, ele conta como remissão de pena. A gente vai falar da remissão daqui a pouco. Ele conta como remissão de pena, tá bom? Artigo 32. Na atribuição do trabalho, deverão ser levados em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. É... O preso tá obrigado ao trabalho? Sim. Condição pessoal dele. Um preso de 64 anos já tá com a idade avançada, já tá um pouco debilitado. Pessoal, é aquilo que eu falei pra vocês. Não entrem no mérito. é, Eu tô falando como servidor público, tô interpretando a lei, beleza? Não entrem no mérito pessoal sobre qualquer coisa que pensem além disso.
O preso com 64 anos, você vai botar ele pra carregar concreto, virar massa, essas coisas? Não. A condição pessoal dele, ele tem condições de fazer isso? Não. Mas é um cara que tem condição, por exemplo, de fazer uma pintura, um serviço mais leve, fazer uma varredura da unidade, limpar alguma coisa. Deu pra entender? Opiniões pessoais deixem do lado de fora, foi aquilo que eu falei. Beleza? Interpretem a lei somente no que está escrito, senão vocês vão arrumar problema na cabeça de vocês. Parágrafo primeiro. Deverá ser limitado tanto quanto possível o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. É o exemplo que eu dei ali agora. Beleza? É a condição pessoal dele. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividade apropriada ao seu estado. Bem óbvio isso aqui, né? Artigo 33. A jornada de trabalho, não, isso aqui é importante, hein? Não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Você está vendo que é bem parecido com a CLT, mas não é igual? É porque não é linkado a CLT, foi aquilo que eu falei. Tem que ser maior que 6 horas e menor que 8 horas. Nunca além ou antes desse tempo. É isso daqui, beleza? Com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Por que que ele falou isso aqui? Um exemplo claro de acontece muito, viu? É... O preso sai para trabalhar às 8 horas da manhã e retorna às 5 horas da tarde, 5, 6 horas, depende da hora que ele sai para trabalhar. Na hora que foi 8h30 da noite, estourou um cano de algum lugar lá e tá vazando água. Ele pode sair lá, vai reparar o cano, vai fechar lá o que tiver de fechar e vai voltar para a cela dele para descansar. Então, horário especial de trabalho aos presos designados para o serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Beleza? Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Dentro desse artigo 34. Nesta hipótese, essa hipótese daqui de cima, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais, encarregar-se da sua comercialização, bem como suportar as despesas, inclusive o pagamento da remuneração adequada. Se o preso está trabalhando para uma instituição com autonomia administrativa, não é o Estado que vai ressarcir, que vai pagar o pecúlio do preso, é a própria empresa. Isso aqui foi claro quanto a isso. O governo federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referente a setores de apoio no presídio. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, estados, territórios, DF e outros municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se venda a particulares. Os presos estão lá produzindo roupa para eles mesmos. Aquela camiseta, aqui no estado de São Paulo é camiseta branca e uma calça da cor caqui. No estado de Minas, por exemplo, é roupa vermelha. No estado do Rio de Janeiro é camisa branca e calça jeans, se eu não me engano. É recomendável a venda particular? Não. Então a própria administração vai adquirir esses bens com a dispensa da concorrência pública, ou seja, não precisa licitação para pagar a produção desses materiais. Deu para entender?
Parágrafo único. Dentro do artigo 35. Todas as importâncias arrecadadas com a venda reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior, ou, na falta dela, do estabelecimento penal. O estabelecimento compra o pano, o estabelecimento que comprou as máquinas de costura, eles que fabricam. Eles vão revender o negócio, a grana vai para onde? Para o Estado? Não, para o próprio estabelecimento. Beleza? Trabalho externo. Isso aqui cai na prova. Faz um xizinho aí que isso aqui. Isso aqui, meu amigo. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado. Somente. Prestem, tô lendo devagar para prestar bem atenção. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizada por órgãos da administração direta ou indireta ou entidade privada, desde que tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. O preso que está no regime fechado, ele só vai sair para trabalho externo, para serviço ou obras públicas realizado pela administração direta ou indireta ou entidade privada, ou seja, órgãos públicos e privados. Acontece muito de prefeitura contratar os presos para fazer manutenção de praças e parques, por exemplo. É um serviço externo da administração pública, administração direta ou indireta. E a própria prefeitura faz a remuneração desses presos, logo, lógico, tomadas cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Beleza? Somente regime fechado. Na prova eles vão colocar regime fechado, semiaberto, regime semiaberto, regime aberto, mas somente os regime fechado. Parágrafo 1º. O limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados da obra. Se a obra tem 100 presos, o máximo é 10 presos que vão sair para esse tipo de trabalho nessa empresa. Beleza? Caberá ao órgão da administração, a entidade ou empresa empreiteira, a remuneração desse trabalho. Foi aquilo que eu falei. Se o preso está trabalhando para a prefeitura paga eles. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Isso dá a entender, isso dá a entender que a entidade pública depende do consentimento expresso dele. Vocês entenderam aonde que eu quero chegar aqui? A gente acabou de ver que o preso pode trabalhar para a entidade pública, da administração direta ou indireta, do serviço público, mas aqui ele só fala da entidade privada. Esse raciocínio tem que vir automático. Pô, se aqui tá falando que ele trabalha para pública ou para privada, aqui só tá falando que o trabalho externo da entidade privada depende do consentimento expresso dele. Então será que a pública depende? Deu para entender? A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela. O que eu falei para vocês? O preso saiu da cadeia, tem que ter autorização e ciência do diretor. Dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Tá óbvio isso aqui? Se não, é o seguinte: colocar números pequenos para ficar de fácil entendimento. O cara foi condenado a 6 anos, ele só vai sair para o trabalho externo caso ele cumpra no mínimo 1 ano desses 6 aqui. Beleza? Senão seria muito fácil o cara ser condenado a 6 anos e no segundo dia de cadeia dele o cara já sair para trabalhar, não é? Ele tem que sentir a cadeia um pouco para ver como é que funciona. Então ele dá esse prazo mínimo para trabalho externo. Revogar-se-á a autorização do trabalho externo do preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido com falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos nesse artigo.
Lembra que eu falei lá atrás que crime e falta grave são coisas diferentes? Crime e falta grave. A falta grave dentro do estabelecimento penal, ela é equiparada como um crime. Por isso que aqui ele deixou claro os dois aqui, ó. Fato definido como crime, for punido por falta grave. Se ele fizer algum desses dois aqui, revogar-se a autorização do trabalho externo. Beleza? A falta grave a gente vai falar mais tarde sobre elas, viu? E eu vou falar um macete para vocês. Todos os tópicos que tiverem uns macetinhos, eu vou falar para vocês porque eu já desenvolvi uns macetes para tentar gravar isso e para mim deu muito certo. Aprendi nos cursos que eu fiz e repassar para frente, né? Dos deveres, direito e da disciplina. São deveres do preso. Aqui são dever do preso e direitos do preso. Eu vou falar um jeito de diferenciar um do outro. Primeiro a gente vai ler tudo e depois eu vou falar esse macetinho. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado de preso, submeter-se às normas de execução da pena. Quais são os deveres dele? Olha como é que eu vou fazer que fica fácil de entender. É dever do preso comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. É um dever dele ter obediência com o servidor e respeito a qualquer pessoa com que deva relacionar-se. É um dever dele ter urbanidade e respeito. É direito dele ter urbanidade e respeito. É direito dele ter conduta oposta aos movimentos individuais e coletivos de fuga ou subversão da ordem e da disciplina. É um dever dele executar o trabalho, tarefa e ordem. É um dever dele a submissão à sanção disciplinar imposta. É um dever dele a indenização à vítima e seus sucessores. É um dever dele indenizar o Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção mediante desconto da remuneração do trabalho. É um dever dele ter higiene pessoal e asseio com a cela ou alojamento. É um dever dele a conservação de objetos de uso pessoal. Aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto nesse artigo. Por que ele falou isso aqui? O preso provisório, ele está obrigado ao trabalho? Não. Se o preso provisório não está trabalhando e não está recebendo dinheiro, como é que ele vai fazer isso daqui? Indenizar a vítima e os seus sucessores. Deu para entender? Aplica-se no que couber. Isso aqui, por exemplo, esse não cabe. Submissão cabe, execução do trabalho cabe. É um dever dele ter conduta oposta aos movimentos, obediência com o servidor, comportamento. Isso aqui tudo cabe. Esse aqui não cabe. Esse daqui também não cabe, indenizar o Estado. Esse cabe e esse cabe. Deu para entender? É um direito do preso. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados dos presos provisórios. Isso aqui está falando diretamente para nós, tu viu? O respeito à integridade física e moral do condenado. É um direito dele ter alimentação suficiente e vestuário. É um direito dele a atribuição do trabalho e a sua remuneração. É um direito dele ter previdência social. É um direito dele ter constituição de pecúlio. É um direito dele proporcionalidade na distribuição do tempo de trabalho, descanso e recreação. Você não pode obrigar o preso a trabalhar de domingo a domingo, é um direito dele ter os dias de domingo e feriados como folga. É um direito dele o exercício das atividades profissionais, intelectual, artística e desportiva anteriores, desde que compatível com a execução da pena. É um direito dele ter assistência material, saúde, jurídica, educacional, religiosa ou social. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é um direito do preso. Tá na lei. Tá falando lá que o preso tem que ter assistência à saúde. O preso tá lá
convulsionando no chão, você vai falar, eu não vou chegar a assistência de saúde pra você porque você não merece, você tá preso, você matou uma pessoa. Não. O seu emocional você vai deixar do portão pra fora. Dentro da cadeia, a lei tá falando, é um direito dele ter assistência de saúde. Você vai prestar saúde pra ele. Beleza? É um direito dele ter proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Isso aqui, um exemplo que há muito tempo um professor meu falou é o seguinte: você vai levar, dependendo da cadeia que você for trabalhar, você vai lidar com presos que o crime dele saiu na mídia. Você vai levar esse preso pro fórum. Se porventura você precisar parar a viatura do lado de fora do fórum e precisar levar esse preso, sair pela calçada, por exemplo, até entrar no fórum, você não vai chegar pra imprensa que tá lá filmando e falar assim: aqui ó, esse aqui é aquele preso que fez aquele BO lá, hein? É esse aqui, ó, o nome dele é tal. Não pode. É um direito dele ter a proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. É um direito ter entrevista reservada com o advogado, visita do cônjuge, da companheira, de parentes, amigos em dias determinados. Deixa eu grifar isso aqui que daqui a pouco eu vou voltar nisso aqui. É um direito dele ser chamado pelo nome. Isso aqui acontece o seguinte: a gente chama o preso. Ô preso, pega o negócio aqui, o preso, tal, não sei o que, o preso, ó, chama fulano de tal. A cadeia tem 1000 presos, você vai decorar o nome de todo mundo? Entra preso, sai preso todo santo dia, você não vai decorar o nome de todos. Tem 2 presos na sua frente. Você tá com o prontuário dele na mão ali, você tá com a carteira dele na mão ali. A carteira que eu digo é a identificação dele que a gente tem o controle. Você sabe que o cara chama Pedro e o outro João. E os dois estão na sua frente. Ô Pedro, ó, faz isso aqui. Ô João, faz aquilo ali. No momento que você sabe o nome deles, chame ele pelo nome. É um direito dele. Beleza? É um direito do preso ter igualdade de tratamento, salvo quando as exigências da individualização da pena. É um direito dele ter audiência especial com o diretor do estabelecimento. Isso aqui acontece, viu? Semanalmente, mais ou menos, tem os presos fazem a demanda deles e conversam com os chefes de setor para resolver problemas. É um direito dele ter representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Se ele vê que algum direito dele está sendo violado dentro do sistema, ele tem direito à representação e petição com qualquer autoridade. Qualquer autoridade. É um direito dele ter contato com o mundo exterior, por meio de correspondência escrita, a carta, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Deixa eu gravar isso aqui também. É um direito dele o atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Antes da gente continuar aqui, deixa eu falar para vocês. Os deveres dele e os direitos são simples e objetivos, mas a prova ela vai falar assim. Questão 1. São deveres do preso. É dever do preso. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. Previdência social, constituição de pecúlio, alimentação suficiente e vestuário. Aí você vai ver essas 4 alternativas lá na prova. Essa que eu grifei e essas 3 aqui de baixo. E ele está pedindo dever. É dever do preso ter alimentação suficiente e vestuário? É dever dele fazer isso? Não, é um direito dele. É dever do preso ter previdência social? Não, é um direito. Direitos e deveres. Cuidado para não confundir, pois a prova ela vai tentar confundir. Ela vai misturar esses dois aqui e vai perguntar qual que é o direito e qual que é o dever dele. Deu para entender? Sempre quando vocês forem estudar isso daqui, vão falando. É um direito dele, constituição de pecúlio, é um direito dele ter assistência material,
É um direito dele a entrevista com o advogado. É um dever dele ter comportamento, é um dever ter obediência. Isso aqui fica muito fácil de gravar. Na hora que você estiver lá nas alternativas, você vai falar assim: é um dever dele ter constituição de pecúlio? Dever, constituição? Não, constituição de pecúlio é um direito do preso. Pronto, beleza. A constituição de pecúlio é um direito dele. Deu pra entender? Se não fizer isso, vai embolar. Esses três aqui eu vou explicar agora por que eu grafei. Vamos lá. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15. Tudo múltiplo de 5. Ó, 5, 10 e 15. Poderão ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do juiz. Proporcionalidade na distribuição do tempo de trabalho, descanso e recreação. Visita do cônjuge, companheiro de parentes e amigos em dias determinados. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência. Esses aqui podem ser restringidos mediante ato do juiz. Beleza? Somente os três. O preso condenado por crime contra a mulher. Ó, isso aqui é legal. O preso condenado por crime contra a mulher em razão do sexo feminino, nos termos do artigo 121-A, decreto 121 da Decreto-Lei do Código de 1940, Código Penal, não poderá usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima e conjugal. Código Penal, vamos lá? Artigo 121-A, parágrafo 1º. Artigo 121. Cadê o 121? 121. 121-A, parágrafo 1º do artigo 121-A. 121. Cento e vinte e um a Matar a mulher por razão de condição do sexo feminino. Pena: reclusão de 20 a 40 anos. Parágrafo 1º. Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se o cara foi condenado por isso daqui, feminicídio, além dele pegar uma pena federal, ele não pode ter relação à visita íntima ou conjugal, que é isso daqui, ó. Prestaram atenção que esse parágrafo segundo restringiu apenas a visita íntima e conjugal? Restringiu até aqui. Parentes e amigos em dias determinados ele pode ainda. Ele continua tendo esse direito. Você está se perguntando, pô, mas amigo ele pode entrar aqui nesse rol de visita do preso? Pode em caso bem específico. Existem presos, eu já vi, e isso acontece com não tanta frequência, mas acontece na unidade de presos que eles não têm, geralmente preso mais idoso, na casa dos seus 60 anos, 50, 60 anos. Esses caras geralmente estão sozinhos no mundo. Vieram do Nordeste para trabalhar, acabaram cometendo um delito aqui, a família deles ficou para lá. É impossível a família deles vir aqui ver eles. Só que ele trabalhava num local que ele tinha amigos. Ele vai pedir permissão para autoridade, para a chefia da unidade, e fala assim, ó, eu não tenho família, minha família tá longe, é impossível eles virem aqui. Eu posso pedir para um amigo meu vir visitar, trazer meus itens de alimentação, que chama de Jumbo e Sedex, posso pedir? Se a chefia autorizar, sim, ele pode receber a visita de um amigo dele e não necessariamente parente. Mas isso aqui é com autorização. Autorização.
beleza? Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança, no que couber o disposto nessa seção. Que seção? Isso aqui tudo. Seção 2. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de sua confiança pessoal, do internado ou submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar o acompanhamento, a fim de acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Nunca vi acontecer isso aqui, viu? Contratar médico, nunca vi. Mas contratou o médico dele lá, o preso. Tá com um problema pulmonar, por exemplo. É... Aí ele foi no hospital, o médico do hospital passou o remédio A pra ele e o médico particular dele passou o remédio B pra ele e cada um citou um sintoma. Esse falou um sintoma e esse aqui falou um sintoma. Os dois estão divergindo entre eles. Quem que vai julgar isso aqui é o juiz. O juiz vai falar: segue o particular, segue o público, beleza? Bem óbvio isso aqui, né? É isso, pessoal. Vou encerrando esse tópico por aqui. Não quero estender muito. Vou tentar ficar na média de 30 a 40 minutos por tópico. É, mantendo essa média de 30 a 40 minutos é o tempo suficiente para ler, entender, anotar. Eu tô falando bem devagar. Onde que é para acelerar, eu tô acelerando, tô tentando explicar. Para não ficar, pra leitura não ficar muito entediosa, tá bom? E na próxima eu volto, a gente vai falar sobre a disciplina, beleza? É isso, valeu.